Olá, caras Maters. Sejamos todos muito bem-vindos a mais esse estudo litúrgico. Meus caros, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo nós temos como nota-chave para a nossa semana toda uma belíssima liturgia. É um domingo róseo, um domingo de alegria. A cor rosa significa alegria, ela tem relação com a alegria. E, portanto, é um domingo para nos alegrarmos. Quarto domingo da quaresma do ano A. E aí temos na primeira leitura, Davi é ungido rei de Israel. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este um ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para sua aparência nem para sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Aclamação ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? E seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando? Isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos? Também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus! Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando. E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos,
o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros, fez toda a leitura para agora destrincharmos aí o que nos está sendo dado. Começamos com Davi sendo ungido. Vejam só, né? Samuel, ele escuta o Senhor, o chamamento do Senhor para que vá até Belém, a casa de Jessé. Ele vai e o tempo todo ele está em comunicação direta com Deus e ele leva, como Deus pede a ele, o óleo dentro do chifre. E é importante observarmos esse óleo dentro do chifre, né? O chifre, ele tem relação, os judeus, eles tocam esse chifre para fazer as suas orações, para avisar da hora do canto, da oração. E esse chifre, portanto, é muito importante, né? Ele é tocado em momentos específicos de chamamento do povo, de atenção do povo. E, portanto, é um chifre que se leva à boca também. Que se leva à boca. E por isso eu falo desse corno que se toca, desse chifre que se toca. É claro que aqui não é propriamente aquele que é tocado, mas entendendo que tem uma relação com a boca, com um pronunciar de Deus, com um falar de Deus e um voltar-se para Deus, certo? O chifre tem relação também com fertilidade, né? É a relação da pronunciação da fertilidade masculina na cabeça, assim como o pênis no meio das pernas. O pênis, ele é como um chifre, só que no meio das pernas. Nós falamos até que é a cabeça de baixo, mas propriamente a cabeça de cima, ela tendo os chifres, apesar de na nossa cultura, né, muito popularmente, hoje em dia, ficar se falando, né, alguém que tenha cornos ou chifres é alguém que foi traído. Desde antigamente sabe-se que os chifres não têm apenas essa relação da traição, mas sim uma relação com a fertilidade, com a própria virilidade do masculino. Então, os próprios animais que possuem cornos, chifres, eles brigam através desses cornos, desses chifres. E por isso que a força animal máscula da sua virilidade, ela se dá muito no enfrentamento através do chifre. E chamam a atenção, portanto, para isso, para vermos que esse chifre tem relação com a cabeça, tem relação com o masculino e tem relação também com a boca. Com uma fala ou um chifre que se toca enquanto uma fala de chamamento para a oração, para a atenção. Porque o óleo dentro desse chifre, né, seria quase como uma saliva. Uma saliva. Se o corno que eu toco, enquanto um berrante, é para chamar o povo, horas, o corno cheio de óleo, ele, diferentemente daquele que está vazio e pode ser tocado, ele possui uma propriedade específica de chamamento, uma propriedade específica de cura, uma propriedade específica. Não à toa, depois veremos que o Cristo, ele próprio cospe na terra, cospe no chão, formando barro. Então, ele mesmo, sendo o ungido do Senhor, sendo ele a própria unção, inclusive, ele é o ungido e plenamente unção, portanto, ele é plenamente Espírito Santo, ele é plenamente o Filho e ele é plenamente a vontade do Pai sendo feita. Ora, assim sendo, os outros também eram ungidos, Davi, um ungido do Senhor, mas ele é um ungido, o Cristo é o ungido, porque ele próprio é plenamente esse chifre portador de óleo, ele próprio é plenamente esse óleo derramado. Ele é plenamente a presença do Espírito Santo todo o tempo. Então, o que nós vemos na primeira leitura é como que Deus revela-se e como que ele tem da sua unção e há um pré-anunciar do próprio Cristo em que, não estando o Cristo ali entre eles ainda, o Samuel e o rei Davi, profeta e rei, né, as duas categorias, aí, presentemente, eles, em unidade,
tendo também de um sacerdócio, claro, porque é o sacerdote que dispensa o óleo no ungido, né, naquele que será ungido. Então, a trindade de titularidade presentificada aí, nesse encontro de Samuel com Davi, é a revelação do próprio Cristo, né, de uma vida do Cristo que virá, do Messias que virá. Não só pela própria presença do Davi, que, aliás, é tido como o pai do Cristo, né? Jesus Cristo, filho de Davi. Então, o Cristo ele é referido não como filho de Salomão, mas sim como de Davi. Ele é da casa de Davi, ele é da descendência de Davi. É Davi que é tratado nesse grau de importância. E essa unção de Davi, portanto, ela tem uma representação muito forte, porque é aí que é em Davi que Deus revela que ele é um Deus de amor, de centralidade, de core, de coração. É um Deus que não olha as aparências, como o próprio Samuel incorre no erro de olhar a aparência, né? Vê um filho bonito, Eliabe, nossa, esse é o ungido do Senhor, com certeza. E Deus avisa, não, né? Samuel está pensando como os homens, ele nem toma bronca. Cristo, quando Pedro pensa como os homens, Cristo já dá aquela bronca do vá de retro, Satanás. Aqui, Deus ainda foi extremamente amoroso. Ele pensou como os homens e Deus tolera ainda o pensamento dele, né? Entende que ainda não haveria como eles terem desse discernimento tão adequado. Mas explica, né? Tolera e explica. Não foi nenhum desses e não é esse que eu escolhi. Não olhes para a aparência, nem para a grande estatura, porque eu o rejeitei. Não é isso que Deus leva em conta, a imagem. Ele leva em conta a semelhança. A semelhança. Aquele que possui a verdadeira semelhança com Deus, esse terá da verdadeira imagem. Tanto é que Davi, ruivo de belos olhos e formosa aparência. É belo vermos que é ruivo, né? Temos feito toda uma caminhada, tanto aqui como nos outros canais, sobre as cores. E o ruivo é aquele que é do vermelho. O vermelho é uma cor inicial, iniciática. É a primeira cor enquanto pigmento de fato, excetuando o preto e branco, que não são propriamente cores, mas a totalidade ou a ausência das cores. O vermelho é a primeira cor que de fato comumente tem-se mundialmente, que toda e qualquer comunidade enxerga. É o vermelho. É o vermelho. E de fato é a de mais baixa frequência, porque é logo depois do infravermelho, né? Nós temos as ondas de rádio, as micro-ondas, infravermelho e o vermelho. Então a primeira coloração que vemos é o vermelho. E Davi tem esse vermelho nele. E esse vermelho, claro, podemos associá-lo ao diabo, que muitas vezes é associado ao vermelho por conta da questão justamente de uma baixa vibração, uma baixa frequência, algo infernal para além ou para quem do infravermelho, algo para baixo do vermelho, né? Então, sim, tem uma associação infernal, mas não achemos que o vermelho é só maléfico, vamos tirar o vermelho da nossa vida. Não, de jeito nenhum. Vermelho é inclusive uma cor litúrgica dos mártires, de martírio, de uma especificidade dentro da igreja. E vermelho também é cor do próprio Cristo, porque é cor realmente não só de martírio, mas até do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo tem relação com a cor vermelha. A cor que realmente caracteriza aí o início de uma caminhada, o início de uma jornada de espectro visível. Então, nós que estávamos em trevas, como por dizer, que até São Paulo falara isso na segunda leitura, né? Nós que éramos trevas, estávamos em trevas e éramos trevas, ou seja, abaixo do vermelho, né? Porque o que é obscuro para nós? O que é escuridão para nós? É aquilo que não vemos, que não enxergamos, que não é visível. Treva é aquilo que não é visível. Em termos de física, o que não nos é visível? O infravermelho, as ondas, as micro-ondas e as ondas de rádio. Elas não nos são visíveis. Nós temos que usar aparelhos para conseguir enxergá-las. Ora, é como se dissesse, né? A nossa vida fora do Espírito, fora de Deus, ela está para baixo do vermelho. Ela é infravermelho, ela é micro-ondas, ela é onda de rádio.
ela é gemido, ela é bater de dente, ela é grunhido, mas ela não é nada manifestável de fato, de maneira compreensível, visível, palpável, ordenada, compreensível. Então, a partir do vermelho, a partir de Davi, que é ruivo, e disse, né, belos olhos, formosa aparência. Então, o outro era um homenzarrão, né? Eliabe é um homenzarrão, grande pelo jeito, né? Grande estatura. Deveria também ser bonito, mas talvez mais por características másculas. De olhar e falar, nossa, esse é viril, então, esse é viril, esse é um homem de grande porte, esse é um homão, entendeu? Esse terá capacidade de organizar as coisas, ordenar, etc., comandar, um chefe de exército, um chefe de estado, etc., um rei adequado. Davi, provavelmente, ele era miúdo, provavelmente a sua beleza, os belos olhos, a formosa aparência, isso, o formoso é aquele que tem forma, né, que está conformado, o formoso é o que está conformado. Isso tem uma característica muito feminina em si. Talvez ele fosse não um homenzarrão, mas um tanto quanto feminino. Não quero dizer afeminado, mas feminino. Feminino no sentido de um porte delicado. De um porte, que é isso? Não é de uma virilidade expressa na aparência, mas sim em virtude dentro. Em virtude dentro. Falamos de virtude interna, falamos de quem? Maria. Lembramos, temos que nos lembrar imediatamente de Maria, nossa mãezinha. Porque ela é justamente, né? Se dissesse que ela é de belos olhos e formosa aparência, todos concordaríamos, a mais formosa que já existiu, com toda absoluta certeza. Então, ela é aquela que porta essas qualidades, ela é a que tem olhos doces, belos olhos, olhos que são absolutamente piedosos para conosco. Então, Davi, ele é a revelação de justamente viril dentro e não fora. Eliabe era viril fora. Davi é viril dentro. E por isso a sua aparência é daquela que engana em certo sentido, porque talvez não fosse tão demarcadamente viril fora, mas muito mais justamente delicado, feminino. Algo que é isso, tem um quê de pomba, um quê de Espírito Santo, um quê de mansidão. Ele estava apacentando as ovelhas, afinal de contas, apacentando as ovelhas. Então, é uma pessoa que não tem de um trato de força, mas sim de jeito, né? O guardador de ovelhas, um apacentador de ovelhas, um pastor, é um homem delicado, magro, que não tem por que ser musculoso, não é um lenhador, não é nem sequer um pescador, que requer braços para puxar redes e lançar redes, como Pedro foi, por exemplo. Não. E Pedro, justamente, né, de pescador foi feito apacentador das ovelhas de Cristo, dos homens. Vejam só, ele tem a sua constituição modificada nesse sentido, né? A sua revelação tem relação com isso também. É belo vermos como que os homens de Deus são feitos apacentadores. São homens, portanto, de paz. De paz. E porque ele Davi tem dessa semelhança com a própria Virgem, ele é dito pai do Cristo. Não que São José não tenha, claro que tem, mais do que Davi, inclusive. Ele ultrapassa Davi em importância, em estatura, beleza, belos olhos, formosura, tudo, e virilidade também em termos das virtuoses, da virtuose, melhor dizendo, ou das virtudes internas a ele. São José ultrapassa Davi, não tenhamos dúvida. Com absoluta certeza ele ultrapassa. Mas Davi tem das qualidades que sua mãe e seu pai terão.
e, portanto, não é à toa que ele é tido como o próprio pai de Jesus Cristo, né? Tendo aí dessa referência a um pai que em tudo é justamente, tendo uma característica de irmandade, de semelhança com a sua própria mãe, Maria, que é descendente de Davi, inclusive. E, portanto, nós vemos, né? Davi é ungido rei de Israel. Davi, então, ele é ungido e, portanto, o óleo é usado nele, né? E nisso, fala, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir dessa unção, através desse chifre, com essa saliva que é o óleo, que não é, né, o batismo que tem relação com a água, para os judeus, Davi já era tido como batizado. O que era o batismo judaico? A circuncisão. A circuncisão. Então, com certeza, Davi já era circunciso. Ele era um judeu. Um nobre judeu. Então, ele era com certeza circunciso. O que falta depois do batismo? Unção. Tem que ter óleo junto. E óleo esse que representará, inclusive, e continuará tendo da sua permanência e da sua efetividade através do quê, né? O óleo com o qual nós somos ungidos desde o batismo e também em crisma é o óleo do Cristo. Ora, a nossa comunhão com Cristo não depende apenas, passou o óleo lá na minha testa, no meu peito, tá beleza, pronto, acabou. Não, não acabou. A perenidade se dá através do quê? Da Eucaristia. E aí a Eucaristia é justamente a retomada de água e sangue, batismo e confirmação em Cristo, o óleo. Então a Eucaristia possui nela, intrinsecamente a ela, o corpo e sangue do Cristo é água e sangue. É verdadeiramente todas essas coisas unificadas de uma só vez. E, portanto, para eu manter o meu vínculo de batismo, meu vínculo batismal, e manter o meu vínculo confirmatório e de unção enquanto um ungido de Deus, ou seja, um Cristo, eu preciso continuar tendo da comunhão. Preciso. É na comunhão que eu tenho perenidade em relação à instituição dos próprios outros sacramentos. Não porque venham a ser anulados caso eu pare de comungar. Não é isso. Mas todos eles se interligam, estão vendo? É ligada uma vivência na outra. E a vivência da Eucaristia é retomada dos outros sacramentos também. E o Cristo, que é um óleo de unção, ele que é unção, é o ungido, unção essa que vem pelo Espírito Santo também, porque ele é ungido porque recebe do Espírito Santo plenamente. Mas mais do que meramente ser um homem que recebeu plenamente do Espírito Santo, como Davi, por exemplo, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o Cristo é realmente o Filho. O Filho. Então, ele é o próprio cordeiro, ele é o próprio chifre que contém esse óleo. Ele é o óleo, ele é o chifre, ele é o próprio cordeiro, ele é a própria água. E aí, o Espírito Santo é a utilização, é a movimentação de tudo isso, né? É a manifestação de tudo isso em vida verdadeira. Em fluxo, em fruição, em vivência disso tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, por mais ou menos banal que seja. Então nós vemos na primeira leitura como que ali, né? E bonito vermos também, outro detalhe, Jessé, ele tem 7 filhos. Ele fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. E Samuel fala, tá faltando alguém? Quer dizer, tem um 8º. O tempo todo falávamos sobre 7 cores, 7 notas. O 7 é uma nota importante. Aliás, semana passada
né? Não fizemos essa caminhada, mas eu gostaria, inclusive, de rapidamente mencionar terça-feira, o que teve terça-feira de liturgia. Teve a questão de perdoar 7 vezes 70. Então, no Antigo Testamento nós tivemos o quê? De alma contrita e em espírito de humildade, sejamos acolhidos. Alma contrita. Como é que a alma se torna contrita? A alma é como um fogo. A alma é como um fogo. Ela arde, ela põe em movimento o corpo, ela dá forma ao corpo. No Leconde, nas lives, eu tenho falado, o corpo é como uma água. O nosso corpo, literalmente, é grande, mais de 70% água. Mais de 70% água. O nosso corpo literalmente é água. Ora, o corpo é de fato como água, no sentido de a alma, ela dá forma, é a quentura, é a temperatura que dá forma à água. E a água, ela pode ser o quê? Sólida, líquida ou gasosa. Certo? Então, eu até tenho comentado lá no Leconde que bilocação tem relação com isso, com a movimentação da alma por Deus, de tal maneira que a alma, dependendo da temperatura a que chega, faz com que a água do nosso corpo, o lado água do nosso corpo, ganhe de uma evaporação, por assim dizer. Isso tudo são analogias, claro. Como é que isso se dá em efetivo, em termos palpáveis, não sei, mas a analogia é essa. O nosso corpo, como água, ele de fato tem de uma parte, não por completo, mas uma parte vaporosa de tal forma que ela pode liquefazer-se em um outro local. Ela não tem do sólido como neste local K, como por exemplo eu agora gravando aqui com um corpo sólido físico de madeira, de terra, de barro. Mas a água que está dentro dele, essa sim pode manifestar-se para fora por conta da alma. Então, a bilocação é sim um movimento de alma, clarividência. Bom, todos os dons sobrenaturais são de movimentação da alma, né? São pela alma que lhes se dão. De toda maneira, o corpo, portanto, ele tendo essa relação com a água, é a alma um fogo que arde dentro, sem que se veja como fogo dentro da madeira, e que faz com que o nosso corpo, portanto, ganhe características específicas e que possa, inclusive, repartir-se a si mesmo, por mais que isso pareça insano, mas não é. E, portanto, quando nós falamos de alma contrita, o que eu costumo falar? Sendo a alma um fogo, o que constrange, o que tem da contrição em relação ao óleo ou ao fogo? A madeira adequada ou a água adequada? Para o óleo, a água. Para o óleo, a água. Para o fogo, em si mesmo, enquanto no suporte da madeira visível, a própria madeira, né? Uma madeira adequada. Mas, inclusive, a diferença de madeira para palha será a quantidade de água, em muita medida. Claro que tem outras diferenças, mas a palha queima rápido e uma madeira que será inapropriada será aquela que queima rápido. Por quê? Porque possui pouca umidade. Pouca umidade. Então, a umidade no teor adequado é ela que fará com que a minha madeira seja ou não de qualidade. Então, é a água que dá o caráter de contrição da alma. De alma contrita em espírito de humildade. Humildade tem relação também com humus, com algo de úmido. Sejamos acolhidos. Sem água, em suma, sem água, para conter a alma, que é fogo, e para fazer com que o espírito seja humilde, nós não seremos acolhidos. É só quando tivermos água, e água é batismo, água é fé, água é lei, é justiça. Água é sensível, água é feminino, água é maternidade. Então, é quando nós temos da capacidade virginal dessas coisas, por Deus, é que seremos bem acolhidos. E aí vem o Salmo: recordai, Senhor, a vossa compaixão, pedindo para que Deus, lembre-se da sua compaixão. Quando falamos de recordar, cordis, é dar corda novamente ao coração, é remeter ao coração novamente.
e para que Deus lembre-se da sua compaixão, a paixão junto de. É belo vermos que é um salmo que ele clamará para que Deus tenha de um coração que tenha de uma paixão junto de nós. Sem saberem, porque é salmo, é Antigo Testamento, não sabiam ainda da paixão do Cristo e sem saberem cantaram já a paixão do Cristo. Quando nós dizemos, recordai, Senhor, a vossa compaixão, estamos falando da cruz do Cristo, porque é o coração de Deus, recordes, né? O coração de Deus posto mais uma vez junto de nós. Por que recordar? Porque quando Deus nos fez, Ele já nos fez com o coração. Por Cristo todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus fez todas as coisas com compaixão e fez todas as coisas junto da paixão do seu Filho, portanto. Mas não era a cruz a paixão do seu Filho. Não era a cruz a sua paixão. Tornou-se por conta da queda. Então, a compaixão já existia. E desde sempre tudo foi feito com paixão. Paixão de perdão, de plena doação. Desde sempre foi assim. Nós é que não víamos. Pedirmos para que Deus recorde da sua compaixão é pedir para que o Cristo manifeste-se uma vez mais. E aí Pedro, né, se cada um não perdoar a seu irmão, o Pai não vos perdoará. E aí Pedro tem da grande pergunta, a famigerada pergunta, quantas vezes perdoar, mestre? 7 vezes? E não, 70 vezes 7, diz o Cristo. Coisa linda. O 7. Retomei essa passagem, né, lá de terça-feira. Vocês veem como que a semana inteira, toda a liturgia, né, o ano inteiro, ele é uma única malha. Né? Ele é uma única malha de espaço-tempo. Ele é uma única malha de realidade eterna. Mais do que espaço-tempo de kairos, né? De eternidade. Em verdade, é o que nos prepara, é a ponte que nos catapulta do Cronos para Kairos, em termos gregos aqui meramente, mas em termos cristãos, de fato, para a eternidade, né? Então é tudo absolutamente amarrado, não é nada por acaso e nem tirado aos dados. Enfim, 7 vezes. Temos visto sobre o 7. 7 é um número importante em termos de manifestação do arco-íris, da aliança, de coisas visíveis, palpáveis, de notas-chave, de luzes ou cores-chave. Então, é algo absolutamente importante e crucial de nos debruçarmos. Sendo que o Cristo responde que não se perdoa somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, né? Ele traz a característica de o 0 a mais. O 70 é o 0. É o 7 que ganhou maestria. Porque o 0 aqui, o 0 à esquerda, é alguém que nada sabe, nada faz. Mas o 0 à direita, ele é teor de maestria. Isso quer dizer que a pessoa já perdoou várias vezes. Quer dizer que a pessoa já está em manifestação daquela experiência e de aquisição de sabedoria em relação àquela experiência há tempos. Há tempos. Então, quer dizer que é preciso buscar maestria nisso. Não bastam 7 vezes, tão somente. É preciso que se seja mestre do 7 para que se perdoe verdadeiramente. Então, não é sendo um mero 7. Ah, tá, 7 notas, entendi. 7 cores, entendi. Ah, arco-íris, entendi. Aliança de dilúvio, ah, tá, legal. Isso basta? A aliança do dilúvio basta? Não, meus caros. Estarmos vivos após Noé basta? Não, não basta. O 7 basta? Não. Ver as 7 cores basta? De espectro visível? Não, não basta. É preciso que nos tornemos mestres dessa realidade, autoridades dessa realidade, potestades dessa realidade. É preciso que as próprias potestades elevadas, não as baixas, as elevadas, em superação às baixas, em vencimento às baixas, que as potestades elevadas estejam a nosso favor e estejam trabalhando para nós.
E quando a autoridade nos for dada, e nos é dada, aí sim seremos capazes de perdoar de verdade. Então, quer dizer, para perdoarmos, há que se ter autoridade. Há que se buscar elevação de maestria da realidade. Não é um mero, me perdoa, eu te perdoo. Requer uma lida com a realidade em que realmente você supera essa camada de aparência e superficialidade. A da imagem, a do sete, a das notas rasas que me fazem dançar como uma pessoa boba alegre. E é impressionante notarmos que hoje, né, em pleno domingo, o que acontece? Jessé tem 7 filhos. Ele mostra só os 7 e fica quietinho. E aí Samuel pergunta, né? E aí, tem alguém a mais? Porque não é nenhum desses. Não é nenhum desses. O escolhido de Deus não está entre as coisas visíveis. O escolhido de Deus não está entre as coisas palpáveis. O escolhido de Deus não está aqui, entendeu? Nas 7 cores do arco-íris, nas 7 notas que se tem de teclinha branca do teclado. O escolhido de Deus, ele vem de um outro lugar. O escolhido de Deus, o ungido de Deus, ele não é daquilo que se pode facilmente abarcar. E aí vem um 8º. E o número 8, quando nós olhamos, né, para a astrologia, é número escorpiônico, é número de morte. De morte. É um número de herança. É um número e uma casa que tem relação com herança, tem relação com morte, tem relação com dívidas, tem relação com herança, creio que eu já falei, né? Herança. Tem relação também com condenação, com inferno, Hades. Só que isso não quer dizer, vejam só, seria muito fácil corromper e começar, Davi, cabelo vermelho, ruivo, 8º, escorpião, morte. Então quer dizer, é algo infernal. É um filho que vem da morte, é um filho que vem das trevas, que vem do obscuro, que vem do abissal. Só que é todo o contrário. Cristo, e ali é a prefiguração do Cristo, Cristo, que é como Davi em termos de... é o que está para além do visível. Para além das 7 cores visíveis, palpáveis, das 7 notas escutáveis. Ele é uma 8ª. A 8ª no piano vai ser o dó maior, né? Começa em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O próximo dó é a 8ª superior, porque é isso. 8 além. Você sobe um degrau. Então, na verdade, tem a ver com evolução. Na verdade, tem a ver com algo superior. Na verdade, tem a ver com aquele que vem pagar as nossas dívidas, que assume as nossas dívidas. Aquele que vem vencer a morte e não estar morto, mas estar entre mortos. Tem a ver com aquele que, de um reino invisível, faz-se visível. Que estando entre anjos, estando entre seres celestiais, baixa entre nós para estar entre lobos, para estar, enfim, em Hades. E efetivamente ele vai até o Hades para enfrentar coisas infernais e vencê-las, e de fato as vence. Para dar aquilo que é de herança, para revelar o verdadeiro herdeiro e repartir a herança. Tudo isso é a 8ª casa, tudo isso é escorpiônico. E como homem, revelar a verdadeira águia, ou como escorpião,
revelar-se cobra erguida de ouro na cruz, para além da de bronze de Moisés? Porque Cristo é uma cobra de ouro erguida na cruz? Que a sua ressurreição é como uma fênix ou como uma águia. Uma águia que surge, entre aspas, do nada, das cinzas, que se refaz de uma tal forma que é absolutamente incomparável e inesperada. Então é belo vermos como que o 7 que nos acompanha, quem não aprende a perdoar 70 vezes 7, quem não perdoa o seu irmão, o Pai não perdoará. Não terá suas contas perdoadas, as suas dívidas perdoadas. Não chegará no 8º. Não chegará no 8º. Não chegará nem Davi, que dirá no Cristo. É meio que isso. Não chegará em Davi, que é um 8º muito abaixo do Cristo, né? É uma 8ª abaixo do Cristo, muito abaixo do Cristo, incomparável ao Cristo, mas que tem dessa semelhança. E por isso que Deus o escolhe, porque ele é semelhante e não imagem, tão somente enquanto um porte físico, mas semelhança, semelhança em tudo, até nisso. Por Deus, é claro, né? Por Deus. Inclusive na quarta-feira, Antigo Testamento, cumpri e praticai as leis e decretos. A prática de leis e decretos tem relação com água. Com a água que bate na pedra para que possa ultrapassá-la. E que bate não para furá-la como rebelde, mas a gota que pinga até que justamente encontra passagem através das leis e decretos, através dessa pedra de mandamento que é o Decálogo em relação ao Antigo Testamento. E aí cantamos, glorifica o Senhor, Jerusalém. Porque, de fato, há que se glorificar a Deus para que se encontre essa passagem. E, no Novo Testamento, a nota-chave era aquele que praticar e ensinar os mandamentos, este será considerado grande. De gota, será considerado um oceano. Será considerado enorme, porque é isso, entendeu? Penetrou. O mar não penetra a rocha, mas a gota sim. A gota sim. Esse é grande. Esse é sublime. Esse é um corpo sutil. Não porque simplesmente evapora, mas porque, tendo dessa sutileza, penetra, compreende, apreende e ultrapassa, sem que seja absorvido, detido, retido pela pedra ou pela lei. Vem. Na quinta, o Antigo Testamento, a nota-chave era: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor. Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus. E aí vimos como que quinta-feira foi belíssimo, né? É a nação que é surda. Porque, né, não adianta falar que eles não escutam e não adianta perguntar e chamar que eles não respondem. Eles eram surdos e mudos, surdos e mudos. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. O pedido, né? Quisera Deus ouvíssemos a voz e não fechássemos o nosso coração. Porque fizeram-se surdos e mudos. Então o Salmo vem para quebrar isso, para mostrar, olha só, né? Ouça a voz, não feche o coração. Ouça a voz divina. Porque antes, na quarta-feira, glorificamos o Senhor. Todo louvor ao Senhor, e aí canta-se ao Senhor, clama-se ao Senhor, glorifica-se o Senhor.
E é sempre através de cantos, né, de hinos que se glorifica ao Senhor. Só que não é só nós falando. É ouvindo também. É ouvindo. Então, no momento anterior fala-se, mas na hora de ouvir, não se ouve. E, inclusive, emudece-se. A ponto de quem não está comigo está contra mim, que é quando Cristo tira o demônio mudo. O demônio mudo. E ao mostrar que o povo era surdo-mudo, fez-se como surdo-mudo. E ele tirou um demônio de mudez, do endemoniado, mostra como que é um povo demoníaco. Como que quando nós não ouvimos a Deus e não, né, falamos com Deus, e falar com Deus é oração, ou seja, quando nós fechamos o nosso coração, porque é através do coração que nós falamos verdadeiramente e ouvimos verdadeiramente a Deus, então somos demoníacos, somos do demônio. E isso não é mera figura de linguagem, não. É um fato. Chega-se no fato palpável da possessão. Mesmo. A voz de Deus saliva. Para que haja voz, tem que sempre ter o quê? Saliva. E para escutarmos, é preciso também ali no labirinto, no nosso tímpano, também tem o quê? Líquidos. Também tem cera. Então a umidade ela é algo que é própria e necessária para que consigamos falar e escutar. O tempo todo, a semana nos foi mostrando como que a água tem de uma importância, o óleo tem de uma importância, como que esses líquidos têm de uma determinada importância e que nós precisamos buscar isso através do quê? De oração, de vida de fé, de batismo, de conversão, de lágrimas, suor, sangue, de penetração, da gota que penetra a pedra. E aí, na sexta-feira, tivemos: não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. O ser humano, né, o tempo todo está fazendo das coisas deuses. E agora é Deus, dinheiro sempre o foi, pelo jeito, né, parece. Manda no ser humano a ponto do ser humano fazer coisas absolutamente... Nossa Senhora, é de se questionar realmente a sanidade do mundo, porque o que se faz por dinheiro não é brincadeira. Brincadeira, me perdoem. Não é brincadeira, perdão. Mas não é apenas o dinheiro. Nós transformamos qualquer coisa que fazemos em idolatria, em deuses. Seja o livro que escrevemos, o livro que lemos, seja o trabalho que temos, não só o salário que recebemos através dele, mas até o próprio trabalho, ou enfim, bichos, animais, ou mesmo filhos. Há que se ter muito cuidado. Aquilo que é produto das nossas mãos não podem mandar em nós. E por isso que a submissão a Deus, ela é importantíssima. Porque nós somos produtos das mãos de Deus. E aquilo que nós, em semelhança a Deus, produzimos, são meros produtos e não deuses. E por isso que requer humildade para reconhecer e pararmos de chamar deuses nossos a produtos de nossas mãos. Acharmos que somos grandes coisas, fazemos grandes coisas e que as coisas que fazemos são algo maior do que nós, inclusive, porque não são. Não são. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus, cantou-se no Salmo, enquanto o refrão, pedindo justamente para que o povo ouça. Então, quer dizer,
Não chamar mais deuses nossos os produtos das mãos é aquilo que nós vemos, palpavelmente. Então quer dizer, ter os olhos abertos, né? E em seguida, ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Os ouvidos abertos. Chegamos em plena sexta-feira com Deus solicitando que abramos os olhos, abramos os ouvidos para a verdadeira vida. E aí a nota-chave do Novo Testamento, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama-o. Ama-o. Quem tem os olhos abertos e os ouvidos abertos, reconhece o Senhor e o ama. Porque ter verdadeiramente olhos e ouvidos abertos é ter o coração aberto. O coração aberto. Mas lembremos, isso tudo só é possível através do quê? Da água que tem nos acompanhado. A água. A umidade, a humildade, a contrição, o sangue, o suor, as lágrimas, a unção, o batismo, a fé, a saliva, a cera. E aí, sábado ontem, quero amor e não sacrifícios. O sacrifício tem relação com a aparência. O sacrifício tem relação com a aparência. O amor tem relação com essência. Não se invalidam os sacrifícios. O que Deus está falando não é assim, eu não quero sacrifício nunca mais, parem as missas. Ele sacrificou o seu próprio filho. Se ele não quisesse sacrifício, ele não tinha sacrificado o próprio filho. Mas o que quer dizer é, eu não quero aparência, eu não quero corpo, eu não quero Eliabe, eu quero Davi, eu quero essência, eu não quero 7, eu quero 8º. Eu quero aquilo que é essencial a esse 7, aquilo que eu extraio desse 7. E o 8º é sempre a extração dos 7 anteriores. É a essencialidade dos 7 anteriores concentrada ali. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Quer dizer, eu não quero trabalho pelo mero trabalho, aparência pela aparência, o fazer pelo fazer, os produtos pelos produtos. Eu quero o coração que faz o produto. Eu quero a sacralidade das mãos que fazem o produto. Eu quero um coração mísero, simplório, pobre, misericordis. Um coração que sabe da sua pobreza, que sabe da sua nulidade, que sabe da sua necessidade. Porque quem precisa de sacrifício não é Deus, é o homem. O sacrifício é para o homem. Não é para Deus. Deus não precisava que seu filho morresse. Nunca precisou, nunca precisará. Deus não precisa que fiquemos matando animais, como os judeus fizeram. Deus não precisa disso. Nós precisamos matar animais, nós precisamos matar o Cristo e ter do Cristo. Deus Pai não. Mas aquilo que nós devemos a Deus é a misericórdia. O que nós devemos a Deus é o amor. É o coração contrito. Misericordis é o coração contrito. É o corde miserável. É o coração miserável. É o coração pobre. E o publicano voltou para casa justificado. O outro não. E aí vem o Novo Testamento para mostrar justamente. O publicano tinha o coração contrito. Perdoa, Senhor, que eu sou pecador. Perdoai-me, Senhor. Eu sou um pecador. E o outro, o fariseu, não. Graças a Deus, Senhor, que eu não sou como aquele publicano. Graças a Deus que eu não sou um pecador. Graças a Deus, eu não adultero, eu não faço nada de errado. Meu Deus, graças a Deus. Obrigada por eu ser especial, Senhor.
Nossa, por eu ser iniciado, iluminado, especial, doutor. Nossa, obrigada, Senhor. Esse não entendeu. Não entendeu nada. Porque tomou o sacrifício como a primazia e não a misericórdia. Mais uma vez, o sacrifício é para o homem, não para Deus de fato. É para o homem e não para Deus de fato. Mas aquele que se exalta junto aos sacrifícios, porque eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ou eu fiz isso, olha, eu dei dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha quanta caridade, nossa, como eu faço. Isso tudo é trabalho, isso tudo é sacrifício. Isso tudo é para o homem, não é para Deus. Jejum é para o homem, não é para Deus. A esmola é para o homem, não é para Deus. Agora, a caridade é para o homem e para Deus. O amor é para o homem e para Deus. Por isso que o encontro do homem com Deus é através do amor. E se no amor eu sou justificado junto a Deus, aí sim o sacrifício será adequado, agradável e semelhante. Uma figuração em que realmente aí eu vou na missa, e aí eu vejo o ato de caridade, e aí eu vejo o jejum, e aí eu vejo a esmola e digo: eis aí um homem santo. Eis aí uma mulher santa. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Agora, plenamente podemos compreender essa passagem, que é a nota-chave, enquanto salmo, para toda a nossa semana. Realmente, o Senhor é o pastor que nos conduz, a mim e a todos, e não falta coisa alguma. Porque Ele é tudo. Deus basta. A graça dele basta. E, portanto, não falta coisa alguma. Quando eu tenho da misericórdia, e queira Deus cheguemos finalmente à misericórdia, neste domingo de alegria, alegria justo por isso, né? Queira Deus tenhamos alcançado a misericórdia divina em nossos corações, então não nos falta nada. Porque tudo aquilo que supostamente necessitarmos e faltar enquanto trabalho, sacrifício, já teremos. Podemos tê-lo como garantido. Teremos. A figura será conformada, será formosa, formalizada dentro dos moldes de Deus. Basta que tenhamos olhos e ouvidos. E então Deus nos guiará. E não haverá por que ter medo. Não haverá perigo. E aí nisso São Paulo que nos fala, né? Ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mostra que, né? Nós não somos luz por nós mesmos, mas no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz, filho da luz. Para ser um filho da luz, se é o quê? Fruto da luz, né? O filho é o fruto. Todo filho é fruto, todo fruto é filho. Por isso que ele fala em seguida, né? Vivei como filhos da luz, e em seguida o fruto da luz chama-se, ou os filhos da luz chamam-se, bondade, justiça, verdade. A justiça, temos batido nessa tecla, é uma tecla norteadora a quaresma inteira, a justiça. Né? O jejum, a esmola e a caridade tem que estar a passos largos atrás da justiça. A justiça à frente, me perdoem, a justiça à frente, o tempo todo. E aí, claro, nisso manifesta-se, obviamente, também a verdade, porque aquele que é justo conhece a verdade e é verdadeiro, e, portanto, manifesta-se
dá-se a conhecer, por fim, a bondade. Porque quando provamos daquilo que é verdadeiro e que é justo, sentimos a sabedoria ou o sabor que falamos, isso é bom. Temos que ter discernimento, discernir o que agrada ao Senhor e não nos associarmos às obras das trevas, mas desmascará-las. Então quer dizer, ter da luz não é para só, sou iluminado, tá? Sou santa, tchau. Até mais ver, meu povo. Hasta la vista, baby. Não é para isso. É para lançarmos luz nas coisas, desmascararmos as obras trevosas. Lançarmos luz. Então vejam, não é se associar, mas é desmascarar. Para desmascarar, eu preciso fazer o quê? Encarar. Ninguém desmascara algo que está na treva sem olhar e lançar luz nessa treva. Então, não é, eu vou estar só entre os iluminados, tá? Só entre a galerinha da igreja, tá? Só entre santos. Se quem não é santo, eu não converso. Não é sobre isso, pelo contrário. Não se misturar, né? Não se associar, melhor dizendo, não se associar é você não criar relação de troca. Relação de troca. Mas você precisa estar junto a ponto de lançar luz em relação àquilo. Ou seja, você não ignora a treva, você não ignora as obras malignas, você olha-as de frente e lança luz naquilo. É você que altera aquilo e não aquilo que te altera. A associação é você sendo alterado pelas obras das trevas. Mas aí o desmascaramento é você tirando as máscaras. E, portanto, você precisa querer olhar e ver cara a cara. Tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. E precisa, portanto, ser manifesto pela luz. Para que aquilo que seja luz, ali, seja manifestado. Tanto que fala, tudo que é manifesto é luz. Porque treva é inimanifestação. Essa palavra não existe, mas treva é não manifestação. Não manifestação. Está em treva, está no escuro. O que tem? Não tem nada. Né? O que está manifestando? Nada. Você, no máximo, ouve, então, os tais rangidos do choro e ranger de dentes. Infernal. Mas quando você lança a luz, a partir da hora que eu estou no escuro e acendo luz, todas as coisas se tornam o quê? Iluminadas. O que não quer dizer que nós faremos de anjos baixos anjos elevados, que se eu jogar luz em Satan Lúcifer, ele voltará para o céu e será um anjinho iluminado, como um dia foi. Não, porque obviamente na questão dos seres, os seres precisam dar do seu próprio aval para elevarem-se, e os demônios estão destituídos dessa possibilidade, e há seres humanos que estão escolhendo destituírem-se também dessa possibilidade, ou seja, estão escolhendo o mal pelo mal, e ponto final. E é uma escolha deles. Aqui, em algum sentido, respeitá-la. Agora, as obras, aquilo que são frutos, é possível lançar luz nas coisas. E lançando luz, fazer com que essas mesmas coisas que estavam em trevas sirvam para a luz. As mesmas coisas que serviam de tropeço servirem para erguimento. É a história do limão pega e faz uma limonada. Alguém te taca pedra, cata e faz um castelo. É meio que isso. É o madeiro? Dá aqui. Irei carregá-lo. Quer me dar a cruz? Dá-me. Lanço luz na cruz. Vocês veem? Cristo não lançou luz no diabo, em Satanás, que lá estava e estava. Não foi em Satanás que ele lançou luz, mas na cruz. E a cruz era a obra demoníaca. Podemos ter absoluta certeza, era a obra demoníaca. Era para os amaldiçoados. Era para os amaldiçoados. Por isso que Cristo, para os judeus, é pedra de escândalo, inclusive. Porque só um maldito
um maldito era pendurado na cruz, no madeiro. Isso é bíblico. Então, o que o Cristo faz é lançar luz na cruz, não no diabo em si mesmo. E por isso que requer um grande discernimento em relação ao que São Paulo fala aqui. Isso aqui é São Paulo, né? Ele tem um nível de maturidade que nem sempre nós cristãos temos, né, para conseguir acompanhá-lo. É impressionante o nível de profundidade do cara. Enfim, apóstolo, né? Enfim. Basicamente é isso, né? Então, nós podemos, algo que muitas vezes é o mal que está usando, então, para fazer o mal. E quando nós tocamos, quando nós lançamos luz, a partir da hora que é manifesto com luz, torna-se luz. Mas as obras, as coisas, os produtos, aquilo que é do trabalho, o sacrifício. Mas mais uma vez, o sacrifício só torna-se sagrado de fato e não profano se eu sou um miserável, se eu tenho da misericórdia. Se não, se eu me associo ao mal e permito que ele me mude, de miserável e misericordioso eu me tornarei o quê? Vaidoso. E, portanto, em vez de eu lançar luzes, a minha luz é que será apagada. E isso acontece, hein? E por isso que se diz, desperta tu que dormes, porque a dormição é um estado de trevas, né? Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá, porque, claro, a luz é Cristo, Ele é a luz. E uma vez que Ele nasça na nossa vida e resplandeça, que, aliás, então, Ele já está no alto das nossas vidas como o sol no céu. Falta que nós saiamos, então, das nossas covas, por assim dizer, né? É a ressurreição. Falta que nós saiamos das covas como Ele quando chama Lázaro, das nossas tumbas. É isso que falta, em suma. Por isso que São Paulo fala, desperta tu que dormes. Na verdade, ele cita, né? Ele próprio cita Antigo Testamento, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos. E por fim nós temos o cego que lavou-se e voltou enxergando. Uma passagem longa, belíssima, de João, né? São João Evangelista. Maravilhosa, porque, finalmente, lá do domingo passado da Samaritana, toda a caminhada semanal em relação à água, falei, né? Chega-se aqui, inclusive Davi, lá o chifre com óleo, agora é o próprio Cristo. Ele próprio, a sua saliva, ela própria, não é mais a água do poço, mas ela é um óleo, ela é uma água e um óleo próprio aí desse corno, desse chifre, desse cordeiro, dessa fertilidade e dessa virilidade que lhe é própria, de virtuose, é ela aqui sendo manifestada pela sua boca, sendo manifestada para que as coisas de Deus façam-se visíveis nas trevas. Ao ser questionado pelos apóstolos, né, quem que pecou, ele ou os pais, e Cristo responder que nem ele nem os seus pais pecaram, mas é para que as obras de Deus se manifestem nele. Então, ele cospe, passa a lama com a saliva nos olhos dos cegos e fala, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Na piscina do enviado. Vai lavar-te na piscina do enviado. Tudo envolvendo óleo e água o tempo todo, a semana inteira. Vocês veem? O tempo todo. Direta ou indiretamente. E isso porque estamos em quaresma. Como é que se sobrevive a uma quaresma? Como é que Cristo sobreviveu a uma quaresma, gente? É por isso. Porque a água do Senhor nunca faltou. Porque senão morreríamos em 3 dias. Ele lava-se na piscina do enviado. Na água do enviado.
ele recebe do óleo do enviado, da saliva do enviado, que é o próprio Cristo, e lava-se na piscina do enviado, tornando-se ele próprio, né? Um enviado. Ele próprio torna-se um enviado. Agora, é claro, antes do Cristo chegar, ele era algo de especial? Não. É após o Cristo, o enviado. Todos os outros enviados só são enviados após o Cristo de fato. Por isso que tem, muito lindo o Antigo Testamento, os profetas, os justos, lindo, maravilhoso. Mas, após o Cristo, a história é outra, né? Convenhamos. Convenhamos. Os santos de Deus fazem coisas que... É isso, o pessoal do Antigo Testamento sonhava. Sonhava. O cego passa a enxergar. Os judeus ficam, claro, furiosos porque ele fez isso em dia de sábado, porque eles não querem ouvir, eles continuam não querendo ouvir a ponto do cego falar, né? Ou o antigo cego agora que enxerga, ele chega a falar: eu já vos falei, vocês já não escutaram. Querem que eu repita por quê? Estão querendo ser discípulos dele? Aí eles ficam realmente furiosos, né? Imagina! Nós somos de Moisés e tal, sabemos de onde Moisés veio, mas esse aí não sabemos de onde veio, etc. Então, e acusam o Cristo de pecador e ainda mandam o cara dar graças a Deus, porque aquele homem era um pecador. A loucura é tamanha, né? A loucura é tamanha, que é isso, eles chegam a falar para ele dar graças a Deus. Graças a Deus pelo quê? Né? Graças a Deus porque aquele homem era um pecador. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então quer dizer, ele tem que dar glória a Deus porque descobriram que o Cristo é uma farsa? Que o cara que o curou, cara é muito entre aspas, obviamente, para eles, né? Um simples homem que o curou é um pecador. Então quer dizer, se este homem, Cristo, fosse um pecador, o seu milagre seria inválido, que é o que ele fala. Eu nunca vi um pecador curar um cego de nascença. Isso nunca aconteceu antes. Na história do mundo, nunca aconteceu de um cego de nascença passar a enxergar. Então, pera lá. Se um pecador está fazendo isso, não é possível. Só um homem de Deus faria isso. Ainda mais dizendo ser em nome de Deus, né? Então, de onde que ele é pecador? Se ele é pecador, eu não sei. Ele até fica ali, né? Se ele é pecador, eu não sei. Mas é muito claro que o Cristo não pode ser um pecador. Os argumentos todos são... Não é possível que ele seja um pecador. Porque como que pode um pecador manifestar cura? Ainda ontem me perguntaram, inclusive em live, né? Se demônios poderiam manifestar cura. E eu mesma falei, até onde eu saiba, não. Não. Eles podem manifestar prodígios ou manifestações que assemelhem-se à cura. Mas cura efetiva, não. A efetiva, não. Então, você pode até fazer uma pessoa, sei lá, temporariamente enxergar, temporariamente andar, temporariamente se sentir bem. Mas é realmente um curto espaço de tempo, não dura muito. Não dura. Porque não é efetivamente cura. É mero jogo de aparência. Agora, o que Cristo faz não é perene. E ele fez em dia de sábado. E os judeus tinham que, né, não pode fazer em dia de sábado, porque em dia de sábado todo mundo tem que descansar, é dia do Senhor. Ninguém faz nada. Mas eles salvavam os animais. Hoje em dia tem muitas pessoas assim, né? Se for para o ser humano não pode, mas se for para bichinho, para animalzinho, nossa! Nossa, aí pode tudo e mais um pouco. Os judeus eram assim.
Talvez até ainda sejam, sei lá eu. Né? Em dia de sábado não pode nada para os homens. Quem está em decrepitude, continuará em decrepitude. Sinto muito. Não será curado. Volta amanhã. É a história do volta amanhã. Que amanhã não é sábado. Mas se for o bichinho, se for os seus negócios, né, seus interesses particulares, etc., aí sim, tudo bem. É a história da hipocrisia, né? Aquele que tem a maior valia de vida perante Deus, que é o homem, esse não pode receber nada. Isso mostra como que é realmente demoníaco uma posição dessa, um posicionamento desse, né? Como ele é demoníaco. Porque dá-se tudo ao todo o resto, mas nada ao homem. Sendo que o homem é justamente a maior preciosidade da criação. É o homem, não são nem os anjos. Gente, não é nem serafim. É o homem, é o ser humano. O ser humano. E negar a cura a um ser humano é bestial, né? É mais que cruel, é bestial. É bestial. E é o não entendimento justamente de que o pai continua trabalhando, o pai continua fazendo. É não entender realmente o princípio de maestria do 7 e manifestação do 8º. Por isso que o dia do Senhor deixa de ser o sábado, que o sábado é o 7º, né? E passa para o domingo. Por isso que nós, católicos, nós cristãos, festejamos o domingo. O domingo, ele tem essa conotação tanto de 7º dia, mas conectado a um 8º e também a um 1º. Nele concentra-se 8ª, concentra-se 1º e concentra-se 7º de maneira adequada. Porque o 7º, de fato, é celebrado na 8ª. Entendem? O verdadeiro 7º é aquele que é revelado na 8ª. O verdadeiro 7º é o 8º, que é 1º em termos de semana, e que é 1º enquanto primogênito. E por isso que sempre começa em Davi, inclusive, não começa em Saul, começa em Davi. Então, quando nós percebemos isso e buscamos viver isso, é entendermos que o 7 é para que o 8º se manifeste. E o 8º começa a manifestar-se desde o 7º dia, o Shabat, o sábado. Desde o 7º. Só que aí é que está, né? É fim do 7º. Mas enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Por isso que ele fala, a noite já vem. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. À noite, ninguém faz nada. Foi em algum da semana que passou agora, mas que teve em um dos evangelhos, em uma das leituras de liturgia do Novo Testamento, teve o Cristo falando sobre isso. Falando sobre justamente, né? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto está dia, enquanto é dia, é hora de trabalhar, é hora de fazer. E a noite já vem, e ninguém trabalha à noite nada acontece. Então, ele, enquanto ele está no mundo, ainda é dia. Nós estamos num momento de passagem em que é isso, né? Enquanto a nossa vida, o Cristo não resplandece na nossa vida, não é possível fazer nada. Mas a partir da hora que ele começa a resplandecer, já é um novo dia. É um novo dia. E, portanto, a própria vigília, né, do sábado,
e o encontrar o Cristo na madrugada do domingo, do sábado para o domingo, como Maria Madalena o encontra, é próprio daqueles que entendem isso. Que o oitavo resplandece desde o sétimo. Ele vive desde sempre. E, portanto, aquilo que ele faz de sétimo dia, aquilo que ele faz no sábado, aquilo que ele faz no Shabat, que supostamente ele está morto na sua própria paixão, né? O sábado, em si, ele passa todo no Hades. Sexta morre, desce até o Hades. Sexta, sábado, domingo, ainda em parte de domingo, no Hades. Por isso 3 dias, porque ainda pega parte. Mas, quando Maria Madalena o encontra, já é a madrugada de aurora, crepuscular. Então, ela vê algo que os outros não veem ainda, né? Horas. O sábado, supostamente Deus, o Cristo, está o tempo todo no Hades. E de fato esteve. E essa é a representação de como ele também esteve aqui entre nós em dia de sábado o tempo todo. É a imagem dentro da imagem, né? É a figuração dentro da figuração. É o fractal. Que não é mera figura de linguagem. É fato. É fato. Então, a própria queda do homem é como no sexto dia o homem é expulso. O homem é feito no sexto dia, né? Adão e Eva. Adão foi feito no sexto dia. Eva também foi manifestada ainda relacionada ao sexto dia. Chega ao sétimo, Deus descansa, mas a própria queda do homem, ela é uma quebra de sexto dia, de morte do sexto. Morte do sexto, a sexta-feira. Tudo isso relaciona-se. Vem. Por isso que, inclusive em termos de cor, a sexta cor, quando nós pegamos arco-íris, sexta cor é o azul, a sétima, o anil, que seria azul escuro, azul claro, azul escuro, que são diferenciadas ali, enquanto cores. Os nossos olhos e a própria natureza não manifesta azul com facilidade e não enxerga azul com facilidade. Tem comunidades vivas, humanas, até hoje, que não enxergam o azul, que não apreendem o azul. Azul, não é o anil, é o azul. Que dirá o anil? Que dirá o anil? Isso é reflexo de queda, isso é reflexo de sexto dia de paixão, de sexta-feira de paixão. De sexto dia em que Adão e Eva pecam. E perde-se o Éden, e perde-se o sexto dia de trabalho. E aí o sábado, ou sétimo, fica sendo uma mera... um mero reflexo. Então, o Shabat, que se viveu aqui judaico, é uma mera figura de linguagem em termos de algo que foi perdido. Que foi perdido. E que não era sobre não curar o irmão, não perdoar e ficar sem fazer nada. O contrário. Bem, o contrário. É como dizer, no sétimo dia que Deus tem. No sexto, o homem cai, no sétimo, Deus trabalha para resgatar o homem, para curar o homem. E assim, no dia do Senhor, no domingo, na oitava, aquilo vir transformado, ressuscitado. Então, eles ficam bravos porque Cristo manifesta a cura
em pleno sábado, em pleno Shabat, em pleno sétimo dia. Supostamente não poderia, quando o próprio Deus faz isso o tempo inteiro, né? O tempo todo. Nós não estamos vivendo o primeiro dia da criação. Nós não estamos vivendo o segundo dia da criação. Nós não estamos vivendo o terceiro dia da criação. Nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto e nem o sexto. Nós só vivemos 2 dias, no máximo. Que é o sétimo ou o 8º, enquanto um novo primeiro. Os santos vivem o dia do Senhor de fato. O resto vive o sábado, tão somente. Porque ninguém está vendo Deus fazer o homem sexto dia novamente. Não, por isso que é uma repetição de sábado, é uma repetição de Deus estar descansando em algum lugar lá. Deus está recolhido num lugar lá. Deus não está mais trabalhando. Agora está tudo naturalmente acontecendo. Cataplau, Big Bang, e tudo acontece de acordo com o quê? Leis naturais, supostamente. Não é assim? Então quer dizer, Deus não tem nada mais com isso. Deus está descansando, Deus está em outro lugar, Deus está fazendo outras coisas. Deus tem mais com que se preocupar. Tem gente que fala assim, terrível. Aquele que era cego de nascença passou a enxergar. E aqueles que viam não enxergam nada. Ele passa a crer. O cego passou a crer. E aqueles que viam absolutamente são cegos. E Cristo fala: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, olha a justiça, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Porque veem algo de fato? Não. Porque são os cegos desde sempre, né? E os fariseus ficam bravos. Porventura também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. É a falta de misericórdia. É a falta de água, é a falta de fé, é a falta de unção, a falta de óleo. E é o apego ao sétimo, não enquanto 70 vezes 7. Não enquanto alguém que chega ao 8º, mas é um 7 esvaziado, que não enxerga nem sequer a si mesmo. Porque, em verdade, nem sétimo não estão vivendo. Estão vivendo ainda o 6º. A queda. A manifestação do homem e a sua queda, enquanto perdição. Estão perdendo-se de novo e de novo. E nisso o pecado permanece. Porque o 7º dia não é para simular, fingir que se vive algo divino. E foi isso que fizeram. O 7º dia é para trabalhar e manifestar o 8º. É para nos prepararmos para o 8º. Ou a 8ª enquanto a nota superior. Ou, enfim, enquanto aquele que manifesta um Davi. Então, meus caros, desde o poço da Samaritana, agora chegando finalmente a saliva do Cristo, em água e óleo, em batismo e confirmação, unção, em Eucaristia, que é corpo e sangue, que é água e sangue, que é água e óleo, que é a vida plena no Cristo, podemos finalmente enxergar aquilo que, desde que nascemos, não víamos.
Mas para isso é preciso ter um coração misericordioso, porque miserável, para que receba aquilo que nem sabe que não tem. E deixe de lado a mera aparência. Não como quem para de trabalhar e para com os sacrifícios, simplesmente. Ah, então não precisa mais, joga fora. Não. Mas entendendo que não é isso o que faz com que a nossa vida seja norteada. Mas a partir da misericórdia, a partir daquilo que é de semelhança com Deus, é que a nossa figura será formalizada e, portanto, será tornada formosa, de belos olhos e de aparência adequada, para que, sendo um oitavo, seja desde já a anunciação do dia do Senhor, um verdadeiro domingo. Deus seja glorificado. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma bela semana que começa, meus caros.